tema deste vídeo release são as neoplasias bucais. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, nesse ano de 2017, 15 mil novos casos da doença serão diagnosticados no Brasil. 11 mil deles somente nos homens. Os homens também são as maiores vítimas fatais dessa doença. Segundo estatísticas, 85% dos óbitos com causa nesta patologia vitimizam os homens. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica Fernanda Fruit, formada pela Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, com especialização em cirurgia de cabeça e pescoço pela PUC Campinas, onde também atua como médica assistente desse serviço. Doutora Fernanda, por que os homens são as maiores vítimas dessa doença? Porque os homens estão mais suscetíveis aos fatores de risco, como o tabagismo e o etilismo. Então, os homens fumam mais e bebem mais e se cuidam menos, vão menos aos hospitais. Se aparece, por exemplo, alguma ferida na boca, os homens costumam deixar por mais tempo. Normalmente, quando eles vão aos hospitais, levados por alguma mulher. Então, os homens acabam sendo mais suscetíveis, mas principalmente porque eles fumam e bebem mais que as mulheres. Nos últimos anos, no Brasil, houve uma constatação da redução do número de tabagismo, né? Mesmo assim, os casos continuam com números expressivos na área de câncer da região boca, garganta e cabeça. Realmente, com as campanhas anti-tabagismo, o tabagismo vem diminuindo no Brasil, né? Com as leis que proíbem nos lugares fechados, nas discotecas e tudo mais, vem diminuindo. Porém, outros tipos, não é só o cigarro comum que aumenta a chance do câncer de boca e garganta. O narguilé também aumenta, o charuto, o cachimbo, todos os cigarros, todos os tipos de fumo, o fumo mascado também aumentam a chance do câncer de boca. Então, existe um novo fator de risco que vem sendo estudado, que foi descoberto, que é o papilomavírus humano, o HPV, que também está mais presente entre os jovens e aumenta o risco de chance de câncer de boca. No caso do HPV, os homens são os mais infectados ou são as mulheres? Igual, de forma igual. Atinge homens e mulheres de forma igual, bastante semelhante. Na sua resposta anterior, você falou da falta de atenção, do cuidado dos homens, ou até quando eles percebem alguma anormalidade, eles têm uma certa resistência em procurar. Na sua vivência clínica, esse fato se comprova no dia a dia? Eles chegam num estágio mais avançado da doença? Com certeza, com certeza. A mulher, ela se cuida mais, se preocupa mais e ela vai procurar mais cedo o serviço de saúde. O homem não, o homem vai deixando, muitas vezes porque trabalha fora de casa, tem menos tempo, ou porque realmente vai deixando e a hora que vai atrás, infelizmente, já é diagnosticado com o câncer já bastante avançado. E o que a senhora acha que poderia fazer nesse sentido? Faltam campanhas públicas de esclarecimento? O trabalho deveria começar nas escolas? O que a senhora acha? Sem dúvida, as campanhas, o INCA e o governo, eles têm iniciado algumas campanhas no ano de 2016, 2015, porém faltam campanhas públicas. Em julho existe uma campanha, que é o Julho Verde, que é uma campanha de conscientização contra o câncer de boca e de garganta, o câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral. Assim como existe o Outubro Rosa, o Maio Amarelo, existe o Julho Verde. Mas é uma coisa que ainda está iniciando esse tipo de campanha no Brasil. E os cânceres dessa região, eles podem ser transmitidos geneticamente? Eles vêm com uma carga genética ou não? Todo tipo de câncer tem uma suscetibilidade genética. Porém, nesse caso do câncer de cabeça e pescoço, que o mais comum chamado de carcinoma espinocelular, é muito mais raro. Os maiores fatores de risco realmente são o tabagismo e o etilismo. De um modo geral, clinicamente falando, quais seriam os cuidados que as pessoas deveriam tomar, se é que há algum, exceto o álcool e o tabaco? Existe algum cuidado que deva ser observado para prevenir essa doença? Por exemplo, como o HPV está relacionado à chance e aumento dos casos de câncer de boca, por exemplo, então, o sexo desprotegido, evitar, né? Sexo sempre com camisinha, mesmo sexo oral. Outras coisas como diminuir, né? Tentar evitar ou parar o tabagismo e etilismo também. Eu acho que realmente tentar evitar os fatores de risco. E a higienização da boca? Isso é um fator importante?
Tem alguns estudos que comprovam que a má higienização da boca está relacionada ao aumento de chance da pessoa contrair o HPV. A pessoa ela pode ser exposta ao HPV e nem sempre ela vai adquirir o vírus, ela vai ser contaminada. Às vezes, mesmo sendo exposta, ela não adquire o vírus. Agora, com a boca mal higienizada, com a boca em mau estado, com dentes cariados e tudo mais, ela tem uma chance maior de contrair o HPV, por exemplo. No caso do câncer de útero, me corrija se eu estiver errado, tem uma série de vírus do HPV, mas se não me engano, 3 ou 4 são fatores desencadeantes do câncer do útero. No caso dos cânceres da região de boca, cabeça e pescoço, existe alguns tipos de vírus mais letais ou não? Todos Sim, são? do HPV são 16, é o número 16 e o 18. A gente fala o vírus 16 e 18, que são o mesmo do câncer de colo de útero. Eu gostaria de saber o seguinte, os sintomas de câncer de boca, como que ele é diagnosticado? Mas eu vou pedir para você responder essa pergunta, depois dos nossos intervalos, nós voltamos em um instante. Nós estamos entrevistando a cirurgia de cabeça e pescoço, a doutora Fernanda Fruit. No último bloco, deixei a pergunta, quais são os sinais que as pessoas devem estar alertas e atentas para algum sintoma inicial dessa doença? Doutora Fernanda, quais são os sinais que podem alertar para uma doença desse tipo? Vai depender do estágio que a doença vai ser diagnosticada, que se encontra a doença. Então, se for uma lesão inicial, normalmente a pessoa vai perceber uma aftazinha na boca, uma feridinha na boca. Ela começa assim, começa uma feridinha na boca, no caso do câncer de boca, ou como a voz rouca, a voz bastante rouca, no caso do câncer de garganta. E aí ela vai crescendo, começa a dar bastante dificuldade de se alimentar, de comer com o tempo, e aí a pessoa começa a emagrecer, perder peso, mas inicialmente uma ferida, depois, posteriormente, uma ferida maior, uma lesão maior e a dificuldade de comer, muitas vezes um mau cheiro e o emagrecimento. Os dentistas, cirurgiões dentistas, também são profissionais que podem estar atentos e contribuir para um diagnóstico precoce. Sem dúvida, os dentistas, na verdade, muitas vezes eles são os primeiros profissionais a serem procurados, né? Porque a pessoa tem uma ferida que não sara mais ou menos 15 dias ou mais, já é um estado de alerta, e aí ela procura o dentista, que muitas vezes pode inclusive fazer a biópsia e confirmar se é um câncer ou não. Nesse universo aí, bastante expressivo, né? 15 mil novos casos da doença devem surgir nesse ano. Algum grupo de risco, por exemplo, pessoas de uma certa faixa etária ou de raça, enfim, onde há a prevalência? Então, os estudos que o INCA realiza todo ano, né, sobre a incidência e prevalência do câncer, de todos os tipos de câncer no Brasil, confirmam que é o homem de mais ou menos 50 a 60 anos, na quinta a sexta década de vida. Com relação à cor, também não tem relação, mas normalmente é o baixo nível socioeconômico, né? As pessoas com menos acesso à informação, ou que se cuidam menos acesso aos serviços de saúde, acabam tendo uma incidência maior desse tipo de câncer. Doutora, como que é o momento de dar esse diagnóstico para a pessoa? Como que vocês, médicos, agem com essa situação? Não é muito fácil, né? Porque muitas vezes a pessoa e a família chegam querendo negar, né, que não está acontecendo alguma coisa, tentam procurar uma outra relação. Muitas vezes o paciente, eu comi me machuquei com espinho de peixe, me machuquei na hora que eu estava me alimentando e foi isso. E aí você tem que falar aos poucos, porém alertar a pessoa, né, fazer com que ela não fique achando que está tranquilo, que eu acho que você tem que falar a possibilidade de ser um câncer, né, a gente costuma fazer assim. Na verdade o diagnóstico ele tem que ser feito através de uma biópsia, né? Eu preciso comprovar, tirar um fragmento dessa ferida, dessa lesão, mandar para análise e aí eu ter comprovado que é um câncer através da biópsia. Porque ele pode ser uma lesão não maligna? Pode ser uma lesão pré-maligna ou pode ser uma ferida, por exemplo, uma cicatriz na boca, uma ferida que não significa nada, pode ser. Quando é uma lesão pré-maligna, o tratamento é eficaz, a chance de cura é alta? Principalmente parar de fumar. Então, a pessoa chega com aquela lesão esbranquiçada na boca, normalmente ela é esbranquiçada ou avermelhada,
é feita a biópsia para excluir a possibilidade de ser um câncer já, e a gente tem que orientar bastante a pessoa. A principal coisa para evitar daí é parar o tabagismo e o etilismo. A questão dos cigarros contrabandeados, enfim, ele realmente é mais letal, é mais prejudicial que o cigarro, digamos, oficial? Com certeza, os cigarros, esses contrabandeados, né, eles não passam por nenhum órgão de fiscalização, né, então eles realmente têm a quantidade de substâncias cancerígenas, que já é alta no cigarro mesmo comum, aumenta ainda mais e acaba sendo mais prejudicial, com certeza. E doutora, a reação dessas pessoas ou dos familiares que acompanham quando vem o diagnóstico positivo, ela assusta tanto quanto os outros tipos de cânceres, ou a pessoa ainda não dá tanta importância ou se assusta demais, de repente, porque normalmente quando há necessidade da cirurgia ela é bastante mutiladora? Qual a sua percepção sobre essa reação? Assusta bastante. Primeiro porque a pessoa não conhece tão bem o câncer de boca, de garganta, né? Acaba tendo mais contato com câncer de pulmão, câncer de mama. Então é um desconhecido, é algo desconhecido. Eles desconhecem quais são os tipos de tratamento, se existe chance de cura. E aí que está a função do médico, orientar sobre tudo isso. Mas os familiares costumam, e o paciente, se assustar bastante, por ser algo bastante desconhecido e que precisa ser divulgado. Em relação ao autoexame, ele funciona, ele é indicado? Qual a posição da medicina em relação a esse tema? Os estudos, eles contraindicam, o INCA contraindica o autoexame de boca, porque a população ela não está informada o suficiente para saber detectar o que pode ser uma ferida boba e o que pode ser uma ferida mais séria, grave. Então, é lógico que é importante você manter a higienização da boca, prestar atenção na sua boca, os dentes e tudo mais. E se surgir uma ferida com mais de 15 dias, procurar o dentista ou o médico. Mas o autoexame ele está contraindicado, porque uma lesão que pode ser grave pode ser considerada não grave por uma pessoa que é leiga. Em tese, talvez fosse mais provável que os cirurgiões dentistas, que hoje, segundo o Conselho Federal de Odontologia, são 235 mil dentistas no Brasil, muito provavelmente seriam eles os primeiros a dar esse alerta. Em tese, é mais provável que a pessoa procure um dentista do que um médico aleatoriamente. Mas aí eu acho que a gente esbarra num outro problema. O brasileiro não está tão habituado a frequentar periodicamente os dentistas. É mais ou menos por aí? Realmente, o brasileiro ele acaba não cuidando tão bem da saúde bucal, né, que é extremamente importante para a qualidade de vida, inclusive, e acaba deixando para lá. Os pacientes, então, acabam com os dentes em mau estado e acaba tendo uma feridinha lá no meio que acaba passando despercebida, só vai perceber quando ela já está maior. Diagnosticada a doença, quais são as formas de tratamento? Depende de quando ele foi diagnosticado o câncer, né? Então, se o câncer foi diagnosticado no estágio inicialmente, com uma grande chance de cura, por exemplo, ele pode ser um tratamento cirúrgico. Então, se é uma feridinha na boca, na língua, por exemplo, uma cirurgia que não é mutiladora, uma cirurgia pequena, pode resolver e curar o paciente para sempre. Então, se é inicial, muitas vezes é a cirurgia o melhor tratamento. Se já está mais avançado, normalmente é a cirurgia e depois, na sequência, a radioterapia. Doutora, em relação às cirurgias, todas as cirurgias são mutiladoras ou não? Não, as mutiladoras é claro que são dos cânceres mais avançados, né? Nos estádios mais avançados. Então, se você tem um câncer que está pegando toda a língua, infelizmente a cirurgia vai ter que remover a língua. Mas isso é um caso de exceção. O que normalmente acontece são as cirurgias não tão mutilantes, não tão agressivas e que podem dar uma chance de cura grande para o paciente e não vão alterar tanto a qualidade de vida do paciente. Então, faz a cirurgia e encaminha ele para fazer a radioterapia complementar o tratamento. E vocês estão trabalhando em parceria com as cirurgias plásticas reparadoras? Existe alguma evolução nesse sentido? Sem dúvida, a cirurgia plástica começou a crescer bastante dentro da área de cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente a microcirurgia, que é uma área de atuação da cirurgia plástica, né? Que ele consegue fazer uma reconstrução dos órgãos retirados de uma forma bastante natural, assim, fica bem legal o resultado. Em termos de estatísticas, como que o Brasil está em relação à sobrevida e cura dos cânceres de cabeça e pescoço? Aí vai depender também de quando o câncer foi diagnosticado. Inicialmente, ele varia de até 70% de chance de cura definitiva. Já nos cânceres mais avançados, ele já cai
para 30%. Então, por isso que é extremamente importante a pessoa prestar atenção, qualquer dúvida procurar o cirurgião de cabeça e pescoço ou o médico ou o dentista, e para fazer o diagnóstico o quanto antes. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós entrevistamos a cirurgiã de cabeça e pescoço, a doutora Fernanda Frutti, médica formada pela Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, com especialização em cirurgia de cabeça e pescoço pela PUC Campinas. Muito obrigado a você que nos assistiu e até o próximo vídeo release.